Então, nessa aula nós iremos estar fazendo a correção das atividades que envolvem os conteúdos do pós-médio. E aí os conteúdos que nós discutimos foi sobre degradação ambiental, urbanização e agricultura. Depois veio comunicação, economia e desconcentração industrial, nova ordem mundial, multipolaridade, migração interna e comércio mundial. Então esses foram os tópicos que nós trabalhamos nas questões das atividades do pós-médio. Então, nós vamos discutir cada questão aí, como que nós chegamos a essas respostas. A primeira questão do dia 16/6, que é envolvendo aí o conteúdo de degradação ambiental, urbanização e a agricultura. Então, a primeira questão, ela fala aí sobre a questão aí do uso das águas do Mar de Aral, que ele foi utilizado aí na agricultura em várias regiões aí da Ásia, e aí propriamente essas águas foram desviadas, né? Desviadas justamente para o uso da agricultura, a qual o texto aborda. E aí então a questão pergunta o seguinte: ó, a intensa interferência humana na região descrita provocou o surgimento de uma área desértica em decorrência de quê, né? Da aí então o que provocou esse surgimento desse deserto com os desvios dessas águas? Justamente qual o processo? Primeiro ele fala aí da erosão, o texto ele não fala da erosão. Ele fala de laterização, também não. Compactação do solo, fala também? Não. E sedimentação, também não fala, né? Então ele vai falar aí sobre a salinização das águas do Mar de Aral para o uso da agricultura. E aí, então, o que a gente poderia ter analisado aí para chegar a essa conclusão aqui, que foi a letra B? Então, o caso aí foi o desvio dos dois rios para a irrigação do cultivo de algodão, fez com que este deslocamento de grande volume de água para uso agrícola intensifique-se o processo de salinização, que consiste na concentração de sais minerais devido à elevada evapotranspiração ou retirada de grandes volumes de água, ou seja, uma retirada do solvente, a água, o soluto, os sais minerais ficam mais concentrados, acarretando aí a expansão dos desertos, ou seja, o aumento da criação de desertos nessas regiões aí. Tá? Então, isso que a gente teria que ter analisado para chegar a essa resposta. Então, nessa questão aqui, nós vamos falar um pouquinho aí da questão da relação econômica, que é a forma organização econômica com os centros urbanos. Então, foi-se o tempo em que era possível mostrar um mundo econômico organizado em camadas, bem como definidas, onde grandes centros urbanos se ligavam por si próprios, a economias adjacentes lentas, com um ritmo muito mais rápido do comércio e das finanças de longo alcance. Hoje tudo ocorre como se essas camadas sobrepostas estivessem mescladas e interpermeadas, ou seja, então aqui ele fala que foi-se o tempo em que a economia ela era organizada em camadas. Justamente no momento atual, essa economia já não está dessa forma mais organizada. Então, ela passou a ficar entrelaçada a essas camadas e aí, consequentemente, elas não vivem, não se relacionam mais de uma forma independente, e sim uma dependendo da outra. E aí, então, a questão é a maior complexidade dos espaços urbanos contemporâneos ressaltados no texto explica-se pela letra A, expansão de áreas metropolitanas, que é a questão aí do crescimento dessas áreas metropolitanas, não. A emancipação de novos municípios, também não. Consolidação de domínios jurídicos, também não, né? Letra E, redefinição de regiões administrativas, também não falou. Então, a letra D, que falou aí sobre a articulação de redes multiescalares, ou seja, essa questão aí da flexibilização dessas redes econômicas, né, tanto das áreas urbanas quanto da economia. Então, como que a gente analisaria essa questão aí? Então, ó, a questão fala de interrelação comercial dos processos urbanos contemporâneos, com a crescente globalização e complexificação dos meios produtivos. Então, existe também o aumento da dependência entre redes,
sejam elas materiais, como os transportes, ou imateriais, como a comunicação. É característica da contemporaneidade a terceirização e a distribuição industrial de mesmo setor produtivo entre países, em diferentes cidades. Então, a relação aí desses meios, na verdade, cria um vínculo entre esses centros urbanos. E aí, então, a economia, de uma certa forma, ela também está organizada de uma forma entrelaçada. Já nessa terceira questão aqui, nós vamos falar um pouquinho aí sobre a questão da agricultura. Então, a agricultura no Brasil é uma das maiores fontes econômicas do país. Tá? Então, a agricultura ecológica e a produção orgânica de alimentos estão ganhando relevância em diferentes partes do mundo. Né? Então, várias partes do mundo, essa questão da agricultura ecológica, juntamente com a agricultura orgânica, elas estão ganhando o mundo, justamente pela questão do menor impacto ambiental que ela causa aí com o uso dos produtos agrícolas. E aí, então, que tipo de intervenção do poder público no espaço rural é capaz de reduzir a marginalização produtiva representada no texto? Então, letra B, favorecer as práticas de finalização química, fertilização química? Não, né? Letra C, restringir o emprego de maquinário moderno? Também não, né? Ele não tem o objetivo de restringir esse emprego, né? O emprego de maquinário. Então, letra D, controlar a expansão de sistemas de irrigação? Também não. Existe sim um controle do uso dos recursos hídricos, mas não nesse caso. Então, regulamentar o uso de sementes selecionadas? Também não. Então, a resposta aqui é a letra A, né? Então, a letra A que vai falar aí sobre subsidiar os cultivos de base familiar, ou seja, assistenciar aí a questão aí da agricultura familiar. Tá? Então, o que a gente poderia ter analisado aí, ou analisar para chegar a essa resposta? Então, a agricultura familiar no Brasil é a principal responsável pela produção voltada para o mercado interno. Dentro dessas unidades produtivas voltadas para o mercado interno estão aquelas de produção orgânica, ou seja, geralmente desenvolvida por esses estabelecimentos familiares. Assim, subsidiar o cultivo de base familiar seria a melhor opção para estimular a expansão desse tipo de cultivo. Tá? Então, na realidade, a agricultura familiar é que entra como resposta aqui, é da letra A. Nessa aula do dia 18/6, nós trabalhamos a questão da comunicação, economia e desconcentração industrial. Então, nesse primeiro momento, que foi a primeira questão aqui, nós vamos falar um pouco de comunicação. Então, o texto diz o seguinte, ó, em 1961, o presidente de Gaulle apelou com êxito aos recrutas franceses contra o golpe militar dos seus comandados, porque os soldados podiam ouvi-lo em rádios portáteis. Na década de 1970, os discursos do Ayatollah Khomeini, líder exilado da futura revolução iraniana, eram gravados em fita magnética e prontamente levados para o Irã, copiados e difundidos. Então, aqui ele vai perguntar o seguinte: os exemplos mencionados no texto evidenciam um uso dos meios de comunicação identificados na. Então, que tipo de comunicação aqui que eles utilizavam para transmitir as informações? Então, letra A, era a manipulação da vontade popular, ou seja, na verdade eles manipulavam a vontade do povo ou a vontade popular? Não, né? Então, letra C, insubordinação das tropas militares. Então, será que foram essa subordinação e essa insubordinação dessas tropas? A gente já descarta, né? Letra D, implantação de governos autoritários. Esses meios de comunicação aos quais eles utilizavam, eles, na verdade, queriam implantar aí autoridades governamentais, né? Então, letra E, valorização dos socialmente desfavorecidos. Era isso que eles queriam valorizar? Não, né? Então, a letra B aqui que vai falar sobre a promoção da mobilização política por esses meios de comunicação, essa promoção da mobilização política.
Então, como que a gente poderia ter chegado a essa questão? Então, a questão midiática, ela começa a ganhar força durante a década de 1960. E meios de comunicação, como rádio, mais difundidos na época, eram utilizados para a expansão de ideias e políticas. Então, esses meios de comunicação, eles foram utilizados em larga escala justamente para difundir as ideias deles, né? As ideias das pessoas propriamente. Então, continuando já nessa segunda questão aqui, nós vamos abordar um pouquinho aí da questão econômica nos Estados Unidos, tá? Então, algumas situações econômicas passadas aí nos Estados Unidos. Então, falo, até o fim de 2007, quase 2 milhões de pessoas perderam suas casas e outros 4 milhões corriam risco de ser despejados. Os valores das casas despencaram em quase todos os Estados Unidos. Muitas famílias acabaram devendo mais por suas casas do que o próprio valor do imóvel. Então, isso desencadeou uma espiral de execuções hipotecárias, que diminuiu ainda mais os valores das casas. Em Cleveland, foi como se uma Katrina financeira atingisse a cidade. Casas abandonadas, com tábuas em janelas e portas, dominaram a paisagem nos bairros pobres, principalmente negros. Na Califórnia também se enfileiraram casas abandonadas. Então, aqui a questão do mercado imobiliário estava passando por uma crise tremenda. Então, as pessoas se sentiram obrigadas aí, no caso de vender suas residências e principalmente por preços mais baixos. Então diz, né, inicialmente restrita, a crise descrita no texto atingiu porções globais, devido a... Então ela atingiu o quê? Também atingiu aí o mundo. E aí essa causa foi por quê? Então, superprodução de bens de consumo não foi, né, essa superprodução de bens. Então, um colapso industrial de países asiáticos não foi, né? Aqui está falando dos Estados Unidos, né? Aqui está na América do Norte. Então, letra D, isolamento político dos países desenvolvidos, também não foi o isolamento político desses países. Então, a austeridade fiscal dos países em desenvolvimento também não foi. Então, foi o quê? Foi uma interdependência do sistema econômico do próprio Estados Unidos. Então, os Estados Unidos tinha uma economia independente e aí, consequentemente, ele entrou em um estado de crise, porém, essa crise ela acabou se alastrando pelo mundo, afetando alguns setores no mundo, tá? Então, na verdade, foi uma interdependência do sistema econômico. Então, o que foi preciso para a gente analisar aí para chegar a essa questão? Então, ó, a crise financeira que começou no final de 2007 e se agravou em 2008 nos Estados Unidos, se deu após o colapso da bolha especulativa no mercado imobiliário, alimentada pela enorme expansão de crédito bancário e potencializada pelo uso de novos instrumentos financeiros. Essa mesma crise rapidamente se espalhou pelo mundo todo em poucos meses, demonstrando a interdependência entre os mercados que formam o sistema econômico. Ou seja, na realidade, essa economia dos Estados Unidos, ela demonstrou uma interdependência pelo restante do mundo, pela economia no restante do mundo. E aí então acabou afetando o mundo inteiro com o que ocorreu dentro dos Estados Unidos, que se alastrou pelo mundo. Então, nessa questão aqui, a gente vai falar um pouquinho aí da reestruturação global da indústria, tá? Então, a economia gerada por esse setor aqui, ele acaba transformando o espaço geográfico das indústrias. E aí, então, consequentemente, acaba mudando aí o quadro econômico também, propriamente até a dispersão dessa economia industrial pelo mundo. Tá? Então, a reestruturação global da indústria, condicionada pelas estratégias de gestão global da cidade de valor dos grandes grupos transnacionais, promoveu um forte deslocamento do processo produtivo. Então, esse deslocamento aqui foi promovido por essas grandes indústrias, esses grupos transnacionais. Então, até mesmo de plantas industriais inteiras, e redirecionou os fluxos de produção e de investimento. Entretanto,
O aumento da participação dos países em desenvolvimento, nos casos os países subdesenvolvidos, no produto global, deu-se de forma bastante assimétrica, quando se compara o dinamismo dos países do leste asiático com o dos demais países, sobretudo os latino-americanos, estão no período de 1980 a 2000. Então, a dinâmica de transformação da geografia das indústrias descrita expõe a complementaridade entre dispersão e espacial. Então, o que dispõe aí essa complementaridade dessa dispersão? Então, no caso aqui, nós temos a autonomia tecnológica, ela que provocou essa nova configuração. Foi crises de abastecimento? Também não. Letra C, foi descentralização política? Também não. Letra D, compartilhamento de lucros? Também não foi. Então, foi o que? Uma concentração econômica. Então, a questão aí das grandes indústrias concentrando o capital em suas mãos. E aí, então, faz com que essa nova configuração tome rumo. Então, como que a gente analisaria aí essa questão? Então, tendo base sobre o texto, traz a ideia da descentralização industrial, feita de forma desigual, assimétrica, quando comparado os países do leste asiático e os países latino-americanos. O comando da questão, ele pede complementaridade entre essa dispersão espacial e outro aspecto geográfico. Essa dispersão, como o texto diz, é acompanhado da concentração econômica, que gera a assimetria das relações de poder, consequentemente da distribuição da produção internacional. Tá? Então, essa é a ideia que o texto traz para a gente chegar a essa resposta da concentração econômica. Nas atividades do dia 24/6, abordamos aí sobre nova ordem mundial, foi a multipolaridade, migração interna e comércio mundial. Então, nesse texto aqui, foi abordado aí a questão aí dos interesses pela questão da reforma aí do Conselho da Segurança da ONU. Então, o caso do Brasil, Alemanha, Japão e Índia, então, que são representantes aí do grupo G4, né? Então, eles reivindicam aí uma nova reforma nesse conselho. E aí, propriamente, a questão diz o seguinte, ó, os países mencionados no texto justificam sua pretensão com base na seguinte característica comum. Qual que é a pretensão desses países aqui, qual o texto falou, né? Então, ó, foi o que? Extensividade de área territorial? Não foi, né? Então, foi investimento em tecnologia militar? Ele falou na questão aí de investir tecnologia na questão militar desses países envolvidos? Não. Desenvolvimento de energia nuclear? Também não citou sobre a questão do desenvolvimento de energia nuclear. Disponibilidade de recursos minerais? Também não foi citado. Então, propriamente, a resposta dessa questão é o protagonismo em escala regional. Tá? Então, eles querem uma representatividade do Conselho de Segurança da ONU, que visa, na verdade, esse protagonismo, principalmente aí em escala regional, o qual ele cita. Então, o que a gente poderia analisar aí nessa questão para chegar a essa resposta? O texto ele relata um pedido do G4, que é o Brasil, Índia, Alemanha e Japão, por uma ampliação do Conselho de Segurança da ONU, que atualmente não reflete o século XXI. Então, a nova ordem mundial é caracterizada pela multipolaridade econômica. São vários poderes econômicos agora pelo mundo, ou seja, uma nova configuração econômica. Até porque a questão aí da organização da segurança da ONU ainda é antiga, e aí propriamente ele diz que não reflete os tempos atuais, principalmente aí a questão do século XXI. Nessa questão agora, vai falar um pouquinho aí da narrativa aí da construção de Brasília, né? Então, o que na verdade ele relata? Então, a questão diz o seguinte, no texto, a narrativa produzida sobre a construção de Brasília articula os elementos políticos e socioeconômicos indicados, respectivamente, letra B, organização sindical e expansão do capital? Não foi, né? Segurança territorial e estabilidade financeira? Também não, né?
Letra D, consenso partidário e modernização rodoviária? Também não foi, né? Perspectiva democrática e eficácia dos transportes? Também não foi. Então, o que a gente vai analisar aí para a gente chegar a essa resposta? Agora já está aqui, né? A letra A, apelo simbólico e migração interregional. Por que apelo simbólico? A questão por ser a construção da capital. E migração interregional? Justamente porque foi a atração de várias pessoas de várias partes do Brasil para essa região. Tá? Então, foi o que? A construção de Brasília, realizada durante o governo JK, era vista como símbolo de modernização e integração, ambos centrais do plano de metas do então presidente. O apelo simbólico pode ser percebido no texto, já que a narrativa evidencia a construção de um novo tempo, do ponto de vista sociocultural, a migração de milhares de trabalhadores, sobretudo do Norte e do Nordeste, foi central para viabilizar o projeto. Então, aqui nós temos a letra A como resposta, o apelo simbólico, né, que é a questão da construção, e a migração interregional. Então, nessa questão aqui, nós vamos falar um pouquinho a questão dos portos de exportação e importação em relação ao comércio. Tá? Então, os portos sempre foram respostas ao comércio praticado em grande volume, que se dá via marítima, lacustre e fluvial, e sofreram adaptações ou modernizações de acordo com o conjunto de fatores que vão desde a sua localização privilegiada frente a extensas hinterlândias, passando por sua conectividade com modernas redes de transportes que garantem acessibilidade, associadas no atual momento à tecnologia que os transformam em pontas de lança de uma economia globalizada, que comprime o tempo em nome da produtividade e da competitividade. Então, na realidade aqui, fala-se que, na verdade, esses portos eles teve a necessidade de se readequar aos novos sistemas comerciais. Então, o que diz? É uma mudança que permitiu aos portos adequarem-se às novas necessidades comerciais apontadas no texto, foi qual? Foi a compactação das áreas de estocagem? Não foi, né? De guardar esses estoques. Foi a burocratização dos serviços de alfândega? Também não, né? Então, foi a redução da produtividade dos atracadores? De forma alguma, então a gente já elimina. Letra E, superação da especialização dos cargueiros? Também não foi. Então, a letra A que vai dizer que foi a intensificação do uso de containers, a questão daquelas caixas grandes, né, os containers, que se aumentou o volume desses containers, e aí então os portos tiveram que se readequar. Então, o que analisa aí, né? A intensificação do comércio mundial foi possível graças à superação de obstáculos técnicos, como a revolução dos transportes, principalmente no marítimo. Com a intensificação do uso de contêineres, foi possível dinamizar o transporte de diferentes cargas e acelerar as trocas comerciais. Então, isso daí foi uma necessidade que os portos tiveram que se readequar. Então, houve um processo de mudança nesses portos. Então, espero que vocês possam ter feito a correção das atividades. Corrijam as atividades no caderno de vocês, postem no GPA. E, por enquanto, desejo boas férias para vocês e que aproveitem o tempo. E claro, né, sempre façam uma revisão dos conteúdos de vocês aí, se preparando para o Enem, ok? Então, boas férias a todos.